Um mar de lixo está se formando em um lugar onde você menos espera, acima de nossas cabeças, no espaço. Desde o histórico lançamento do primeiro satélite em 1957, a exploração espacial deixou um rastro de corpos de foguetes descartados, detritos de missões e milhares de satélites obsoletos e inativos, todos orbitando a Terra em velocidades vertiginosas. Um marco científico da época. Esta herança flutuante está se expandindo, alimentada por uma indústria espacial em crescimento que lança mais objetos para o espaço do que nunca, elevando o risco de colisões catastróficas. Cientistas alertam que um efeito dominó de colisões poderia um dia tornar a órbita terrestre um campo minado de detritos, impossibilitando seu uso futuro. Diante deste cenário, as principais agências espaciais e empresas privadas buscam soluções inovadoras, de espaçonaves equipadas com arpões e redes a nuvens de pó metálico, e até lasers destinados a limpar essa zona crítica. Se agirmos agora com criatividade e determinação, podemos evitar que o espaço, especialmente a região da órbita baixa da Terra, lar de satélites de comunicação e da Estação Espacial Internacional, se torne um depósito de lixo intransponível. À medida que aumentamos o número de objetos no espaço, elevamos as chances de colisões, separações e, consequentemente, a multiplicação de detritos. Incidentes isolados, como o choque de um satélite russo inativo com um satélite comercial em 2009, que se fragmentou em milhares de peças, ou a destruição deliberada de um satélite pela China em 2007, que gerou uma vasta quantidade de detritos, ilustram como poucos eventos podem expandir significativamente o cinturão de detritos ao redor da Terra. A Síndrome de Kessler, uma teoria proposta nos anos 1970, prevê que um número suficiente desses incidentes pode levar a uma reação em cadeia de colisões incontroláveis, potencializando a quantidade de detritos em órbita. No entanto, ainda há tempo para remediar a situação. A solução primária envolve desacelerar os detritos o suficiente para que saiam de órbita e se desintegrem na atmosfera terrestre. A estratégia varia de acordo com o tamanho dos detritos. Para os maiores, com mais de 10 centímetros, incluindo satélites fora de uso e grandes fragmentos de missões espaciais, estão sendo desenvolvidas tecnologias capazes de alcançá-los e desacelerá-los para sua destruição atmosférica. Empresas como a Clear Space da Europa e a Astroscale do Japão, em colaboração com agências espaciais internacionais, estão à frente desses avanços, visando a limpeza de detritos de grande porte nas próximas décadas. Já os detritos menores, resultantes principalmente de colisões e explosões, ainda representam um desafio devido à dificuldade de rastreá-los e à variada gama de tamanhos, desde manchas de tinta a fragmentos metálicos menores que 10 centímetros, capazes de danificar naves espaciais. Duas soluções principais foram propostas: a implementação de um varredor orbital que possa capturar ou desacelerar esses pequenos detritos. No entanto, os custos associados a essas técnicas, especialmente no caso da NASA, são considerados proibitivos. Uma alternativa mais vantajosa financeiramente seria a dispersão de uma nuvem de pó de tungstênio sobre os detritos espaciais. Isso envolveria os objetos, aumentando seu peso e consequentemente puxando-os para a atmosfera terrestre, onde seriam eliminados. No entanto, soltar 20 toneladas de poeira de metais pesados na órbita da Terra poderia, paradoxalmente, contribuir para a poluição espacial. Por essa razão, essa abordagem ainda não foi posta em prática. Até o momento, as estratégias de limpeza utilizando varredura e pó de tungstênio não são vistas como viáveis. Existe, contudo, uma solução alternativa para lidar com uma categoria específica de detritos espaciais. Esta categoria apresenta um desafio distinto, pois os detritos, medindo entre 1 e 10 centímetros, são pequenos demais para serem monitorados eficientemente, mas suficientemente grandes para causar danos consideráveis. Um único fragmento, de apenas 1 centímetro, viajando a uma velocidade média de 7 km por segundo, tem capacidade para destruir um satélite. Estudos da NASA indicam que concentrar esforços nesse intervalo de tamanhos de detritos seria extremamente benéfico para o manejo do problema dos detritos espaciais. A solução proposta envolve o uso de lasers, que podem direcionar um feixe de energia para aplicar força sobre um objeto sem necessidade de contato físico. Essa tecnologia poderia ser empregada para alterar a trajetória de detritos espaciais de pequeno porte, elevando-os a órbitas mais altas e menos congestionadas ou direcionando-os para a atmosfera terrestre, onde seriam destruídos.
Este método é ocasionalmente referido como vassoura de laser. A NASA propôs um sistema de lasers baseado em terra no projeto Orion em 1996. Uma análise de custo-benefício realizada pela agência em 2023 concluiu que um sistema de laser, seja terrestre ou espacial, seria a abordagem mais custo-efetiva para a remoção de detritos nessa faixa de tamanho. No entanto, a ideia de implementar lasers no espaço não foi inicialmente bem recebida, principalmente devido às preocupações com a segurança dos satélites de espionagem, que temiam ser danificados por esses dispositivos. Claude Phipps, que fez parte do projeto Orion nos anos 90 e foi um dos pioneiros na proposição do uso de lasers para o manejo de detritos espaciais nos Estados Unidos, comentou sobre a resistência inicial à ideia. Segundo Phipps, embora o conceito seja relativamente simples, a aceitação foi gradual, refletindo uma mudança na percepção sobre a segurança e viabilidade dessa tecnologia. O funcionamento de um laser terrestre para a eliminação de detritos espaciais se daria da seguinte maneira: inicialmente, um sistema de detecção por radar identificaria um fragmento de detrito espacial surgindo no horizonte, posicionando-se para seu acompanhamento. Apesar de esses objetos serem diminutos demais para serem monitorados de forma constante, eles são detectáveis o suficiente durante sua rápida travessia pelo céu, permitindo que sejam visados. Um telescópio então direciona o laser, disparando um pulso de energia quase imediato através da atmosfera com extraordinária precisão. Por outro lado, um laser operando a partir do espaço apresentaria algumas distinções cruciais. Uma das principais vantagens de um sistema em órbita é sua posição estratégica, oferecendo um ângulo ótimo para redirecionar detritos para a atmosfera terrestre. Além disso, não necessitaria compensar as variações atmosféricas ou as grandes distâncias que afetam um sistema baseado em terra, tornando-o potencialmente mais eficaz. No entanto, um dispositivo espacial enfrentaria desafios como a falta de acesso direto à rede elétrica terrestre e dificuldades maiores de manutenção. Claude Phipps observa que, embora o sistema terrestre seja mais econômico, a perspectiva espacial oferece uma visão mais ampla e facilitada para o monitoramento de detritos. Em órbita, é possível ter uma visão panorâmica e atuar rapidamente sobre múltiplos objetos. O relatório de custo-benefício da NASA também apontou que os sistemas a laser poderiam ser extremamente úteis na manipulação de detritos de maior porte, ajustando suas trajetórias para evitar colisões com espaçonaves. Esta abordagem é mais econômica e segura do que tentar recolher os detritos ou trazê-los de volta à atmosfera, onde fragmentos maiores poderiam sobreviver à reentrada e representar riscos no solo. Phipps destacou que já possuímos a tecnologia necessária para desenvolver sistemas a laser, tanto terrestres quanto espaciais, para lidar com os detritos espaciais. O principal obstáculo, no entanto, é o financiamento. A realização desses projetos depende da disposição em investir recursos. Além do desafio financeiro, existe uma barreira legal significativa. A legislação internacional atual impede que entidades toquem ou manipulem objetos no espaço que não tenham sido por elas lançados. Isso significa que, mesmo com a disponibilidade de tecnologia como a vassoura laser, desenvolvida por organizações como a Ace-Fusion japonesa ou a própria NASA, seu uso seria restrito a detritos lançados pela entidade responsável pelo sistema de laser, excluindo a possibilidade de limpar detritos de outros países, como satélites russos e nativos. Phipps enfatiza que a solução para o problema legal em torno da remoção de detritos espaciais repousa nas mãos dos juristas. Ele acredita que, com a devida motivação, é possível encontrar soluções eficazes. A limpeza dos detritos no espaço exigirá uma colaboração global, envolvendo tanto agências governamentais quanto empresas privadas, como a SpaceX. Contudo, focar apenas na remoção dos detritos existentes não aborda completamente o desafio. A Agência Espacial Europeia, por meio de sua iniciativa Carta Zero Detritos, lançada em junho de 2023, destaca a importância de prevenir a geração futura de detritos espaciais. Isso inclui o compromisso de desenvolver satélites que possam reentrar autonomamente na atmosfera terrestre após o término de suas missões, evitando assim que se tornem resíduos orbitais. Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comunicações, FCC, implementou, em setembro de 2022, uma nova regulamentação que exige que todas as naves espaciais registradas nos Estados Unidos e operando em órbita baixa da Terra sejam desorbitadas dentro de 5 anos após a conclusão de suas missões.
Tais iniciativas marcam apenas o início de um esforço maior. Prevê-se que uma estratégia combinada de remediação dos detritos existentes e a prevenção de novos detritos será essencial para avançar significativamente no combate ao problema dos detritos espaciais. A chave para um futuro sustentável no espaço é a mudança de comportamento coletivo, evitando a prática de deixar resíduos em órbita antes que o problema se torne incontrolável.